Olá, eu sou o pastor Luiz Gustavo, da Igreja Batista da Redenção em Vitória, no Espírito Santo. Quero compartilhar com você um achado para a nossa vida que tenho pregado ao longo do meu ministério. É sobre a porta do reino. Para isso, eu vou compartilhar minha tela com você, para que você siga slide após slide nessa mensagem tão significativa, tão importante, tão transformadora. A porta do reino. Jesus Cristo é a porta. Ele disse: Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagens, achará sustento. Ele é a porta de entrada no reino dos céus. E Jesus afirmou, dizendo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. João capítulo 10, verso 7 até o verso 10. Bom, se Jesus é a porta do reino, como é que nós podemos entrar por ela? Como você pode entrar e ter acesso a essa porta? Então, o apóstolo Pedro ele explica em que consiste a porta de entrada do reino de Deus no primeiro sermão pós-inauguração da igreja cristã em Pentecostes, que redundou em cerca de 3.000 convertidos naquele dia. Vamos entrar pela porta do reino. Atos capítulo 2, verso 37 a 39, mostra os três alicerces, as três bases em que a porta do reino está alicerçada. Então ela diz: E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: Primeiro, arrependei-vos e cada um de vocês seja, segundo, batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o terceiro, dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. A porta do reino, então, ela possui esses três alicerces. Quais são eles? Primeiro, arrependimento. Segundo, batismo nas águas. E o terceiro, o batismo no Espírito Santo. Sem qualquer um desses fatores, ou sem qualquer um desses três fatores, ninguém entra pela porta do reino. Ninguém se torna cristão, genuíno e verdadeiro, se não construir a sua vida em cima desses três alicerces. Esses três alicerces compõem a porta do reino de Deus, que é Jesus Cristo. Essa foto ela é muito interessante, ela me diz muito. Uma maçã verde se olhando no espelho e se vendo uma maçã vermelha. Como é que você tem se visto? Você tem se visto uma pessoa boa, uma pessoa de bem, uma pessoa mansa, uma pessoa bondosa, benigna, uma pessoa que merece as bênçãos de Deus? Deus não te jogaria no inferno porque você é bom. Então, essa figura é muito interessante, porque a maçã é verde e é assim que Deus vê a maçã. Não é como ela está sendo vista no espelho. Não. Deus vê a maçã verde, não vermelha. Como é que Deus te vê? Deus te vê uma pessoa boa, uma pessoa que merece o seu reino, merece as suas bênçãos? Não. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso está em Romanos 3:23 e Romanos 6:23. Então, a primeira base da porta do reino é o arrependimento. Arrependimento dos pecados, arrependimento da velha vida. Arrependimento daquela vida que você levava para onde seu nariz te aponta. Arrependimento da vida que produzia pecados, inúmeros pecados e muitos pecados. É preciso se arrepender. Sem arrependimento, ninguém passa pela porta do reino. Não se engane. Qual é o problema, então, do homem diante dessa demanda de Jesus? Então, veja, Marcos 8, 34, 35 diz lá: E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Então, do que é que temos que nos arrepender? É de uma coisa só, da sua independência de Deus. O mesmo pecado de Adão, que o fez independente de Deus e errar gravemente. Qual o principal problema humano que tem que se arrepender? Então, cada homem
vive como dono de sua vida. Isso é o que a Bíblia chama de pecado no singular, ou seja, a sua independência de Deus. O arrependimento é a mudança de atitude interior. Para isso, o homem deve o quê? Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e perder a sua vida. Aborrecer seu pai e mãe, mulher e filhos, irmãos, e renunciar a tudo quanto tem. O pecado ele gera separação. Olha o que diz lá em Isaías 59, 1 a 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, nessa figura aqui, você vê a ilustração do homem pecador, né? E ele está em um estado de morte espiritual, e é um grande abismo, né, separando ele da presença de um Deus que é santo e da vida eterna, consequentemente. Então, o pecado que separa de Deus é esse abismo que o homem precisa, então, transpor, se quiser chegar e passar pela porta. Como é que a gente sabe disso? Da nossa natureza ruim, pecaminosa, maldosa, maligna diante de Deus, errada diante de Deus. E tem muita gente que, ignorante ou não, ama o que Deus odeia, ou odeia o que Deus ama. Percebe que essa pessoa está na rota contrária de colisão contra um Deus santo, justo e que se ira contra toda iniquidade e pecado humano? Isso se constitui contra inimizade, como inimizade com Deus. Então, a sua vida representada por essa árvore aqui, ela produz muitos pecados. Ela vai produzir avareza, pode produzir adultério, pode produzir inimizades, pode produzir uma série de outros pecados, como inveja, feitiçaria, egoísmo, homicídios, bebedices, prostituição, idolatria. E o que mais? A atitude de independência de Deus leva à produção de todos esses pecados aqui, né, que eu coloquei. É claro que essa lista ela é muito maior do que essa, mas é uma só atitude que nos leva a produzir todos esses pecados mostrados aqui e mais outros que ainda aqui não abordei. Então é posto um machado, a raiz da árvore, conforme ilustra essa figura aqui. Aqui está o machado, para cortar essa árvore pela raiz. Porque Deus é santo e ele não aceita pecado no seu céu. No seu céu não existe pecado. Então é preciso se arrepender. Se arrepender de quê? Da sua independência de Deus, como já vimos. Esse é o pecado que toda a humanidade precisa se arrepender. Dizia João à multidão, que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Isso está lá em Lucas 3:7. E também lá em Mateus 3:10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, a questão é, o que é a independência de Deus? É viver como se ele não existisse. É viver como se não fôssemos prestar contas da nossa vida a ele. Não levá-lo a sério. Não levar suas palavras a sério. Então, em Lucas capítulo 14, 26 e 27, nós lemos: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quero chamar a sua atenção: o que é aborrecer pai, mãe, mulher, filhos e filhas? Não significa que eu vou brigar com eles por qualquer motivo. Não. Se eles se interpuserem entre você e Jesus, você precisa mostrar para eles que Jesus é mais importante do que eles, qualquer um deles. Não há ninguém mais importante do que Jesus, do que o Pai, o Filho e o Espírito Santo na nossa vida e na sua vida. Mas o que é arrependimento? Então, portanto, diz o texto bíblico, né, arrependimento é uma mudança de atitude interior. A atitude correta após o arrependimento é de dependência de Deus e não de independência de Deus. E essa mudança acontece quando nós negamos a nós mesmos e tomamos a cruz e perdemos a vida e renunciamos a tudo quanto temos. Então, arrependimento é mudança de atitude. A atitude anterior era de independência de Deus, de desobediência, de rebelião, de transgressão.
A nova atitude em Cristo agora não, agora é de dependência de Deus. Dependência é vida, independência é morte. A nova atitude é de obediência e não de desobediência. É de submissão e não de rebelião. O que não é arrependimento? Não é remorso, não é tristeza, não é angústia, não é mero sofrimento, não é chorar, não é barganhar. Lucas 14, 33, nós lemos assim, pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Para você refletir e responder, como posso ter certeza de que realmente me arrependi de meus pecados, de minha independência de Deus? Quais as condições para me tornar um discípulo de Jesus Cristo, um verdadeiro e genuíno discípulo de Jesus Cristo? Então, eu quero te mostrar a grande diferença entre a vida do ateu, do religioso e do discípulo de Jesus Cristo. Olhe bem para essa figura. Esse círculo representa a vida do ateu. O eu, o ego dele, ele está sentado no trono do coração dele. Quem manda na minha vida sou eu. Já escutou isso? Eu escutei tantas vezes, né? E o que é importante para o ateu? Família é importante para o ateu? É. Casamento é importante para o ateu? Sim. Lazer também? É. Dinheiro também? Carro também? Saúde? Médicos, hospitais, né? Sucesso e assim por diante? Tudo isso é importante para o ateu. Mas quem está sentado no trono do coração do ateu é o ego dele. Então ele é um ególatra. Onde está Deus na vida do ateu? Já sabemos. Deus está do lado de fora dessa vida. Muito bem, passando a folha, vamos ver a vida do religioso. Veja que a vida do religioso não é tão diferente quanto a vida do ateu. O ego dele continua sentado no trono do coração dele. Família, lazer, dinheiro, carro, saúde, hospitais, sucesso, casamento, tudo isso é importante, assim como é importante para o ateu. Qual que é a diferença? A diferença é que Deus não está do lado de fora da vida dele, mas Deus agora está do lado de dentro da vida dele. Mas Deus não está sentado no trono do seu coração, e por isso ele é só um religioso. Muito bem, precisamos de nos arrepender desse estilo de vida ateu e religioso. Esse não é o estilo de vida que Deus traçou para cada um de nós. Vejamos então, como é que é a vida do discípulo de Jesus. Então nós pegamos aqui a vida do religioso e vamos transformar essa vida do religioso em vida de discípulo. Qual é a mudança? A mudança é essa aqui. Deus passa a se assentar no trono do coração do discípulo. E o eu dele é importante quanto às outras coisas. E Deus no centro, e Deus no coração, e Deus no trono do coração, ele vai harmonizar lazer, casamento, o próprio ego, carro, saúde, todos os valores da vida do cristão. Deus vai harmonizar de tal forma que ele tenha paz, que ele tenha harmonia, que ele tenha sintonia plena com Deus, de forma equilibrada. Bom, Paulo falou: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que levo agora, levo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Bom, a outra base da porta do reino é o batismo nas águas. Você já é batizado? Você se importa com isso? Isso é importante para você? Está nas Escrituras. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E ela afirma que você precisa se batizar nas águas. Esse é o seu sim para Deus. Essa é a sua formalização do seu sim para Jesus. Não é do seu jeito, é do jeito de Jesus. Preste atenção. Jesus está dizendo para você: é preciso batizar nas águas. Então, texto bíblico de Gálatas 3:27 diz lá: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Estamos falando de batismo nas águas. Batismo nas águas. Quem crê e se arrepende necessita ser batizado para entrar pela porta do reino de Deus. Ser batizado em Cristo é ser revestido de Cristo e ser colocado em Cristo, enxertado em Cristo, mergulhado em Cristo. Estamos em Cristo. Isso é batismo. Ser batizado em Cristo. Então, essa figura ilustra o verdadeiro batismo, que é por imersão. A própria palavra batismo significa imergir. E ilustra bem o significado lá de Romanos 6, 3 e 4. Diz lá: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Você já viu alguém sepultado com grãozinhos de areia na cabeça? Você já viu alguém sepultado com pinguinhos de água na cabeça? Não. Aqui está a verdadeira ideia do batismo. É sepultar a velha vida definitivamente. É morrer. Batismo significa morrer para a velha vida. Então Paulo fala:
Ou não sabeis que todos quanto fostes batizados em Jesus Cristo foram batizados em sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, no batismo nas águas, nós fomos batizados em Cristo. Portanto, fomos batizados em sua morte. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Esse é o significado e a verdadeira ilustração do batismo. Colossenses 2,12 não diz nada diferente. Diz lá, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, veja bem, lá em Marcos 16, Cristo diz o seguinte, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, veja bem, qual é a premissa para ser salvo? A premissa para ser salvo é crer e ser batizado. Qual é a premissa para ser batizado? É crer. Então, crer é a primeira de todas as premissas. É preciso ter fé, é preciso crer. E é por isso que não batizamos crianças infantes, porque não tem possibilidade de crer. É preciso crer. Crer é uma decisão, decisão da vontade. E tem gente, muita gente querendo mudar essas coisas, né? Mudar os fatos. Então, as confusões comuns aí versus aquilo que a Escritura, aquilo que Jesus disse é o seguinte: não, eu vou ser batizado agora como infante, como neném, e lá na frente eu vou crer e serei salvo. Não é isso que a Bíblia ensina. Outros dizem, não, eu vou crer e vou ser salvo. Um dia eu vou me batizar, mas não vou me preocupar com isso agora. Não é isso que as Escrituras ensinam. A gente precisa colocar os olhos nas Escrituras. Então, o texto bíblico diz, Jesus disse, escute Jesus, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, essa é a premissa, crer. A segunda, ser batizado. Terceiro, resultado e efeito é será salvo. Qualquer tipo de batismo que não segue o padrão estipulado por Jesus não pode ser chamado de batismo, e não é batismo verdadeiro. A terceira base da, da porta do reino é o batismo no Espírito Santo. Quantas coisas temos ouvido sobre o batismo do Espírito Santo, né? Então, Mateus 3,11 já escrito, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que texto, que espetáculo, né? Quem não é batizado no Espírito Santo ainda está do lado de fora da porta do reino. Presta atenção em Romanos 8,9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja. Então, se eu não fui batizado no Espírito Santo, eu estou do lado de fora da porta do reino. Eu não estou do lado de dentro da porta do reino. Eu preciso ser batizado no Espírito, receber esse Espírito Santo, ser batizado por ele. Ele vai fazer, então, um elo comigo, ele vai vivificar o meu espírito morto e me dar condição de andar com Deus espiritualmente. É por isso que é preciso ser batizado no Espírito Santo. Quem não é batizado no Espírito Santo ainda está do lado de fora da porta do reino. Olha o que diz em 1 Coríntios 12, verso 13. Pois em um só corpo, todos nós, chamo sua atenção por todos nós. Ele escreveu essa carta para uma igreja cheia de problemas, para uma igreja criança, para uma igreja menina, para uma igreja carnal, uma igreja que não tinha condição de comer alimento sólido, mas a beber somente leite. Então, Paulo fala para aquela igreja problemática que todos eles tinham sido batizados em um só Espírito. Todos eles tinham sido batizados no Espírito Santo. Quer judeus, gregos, escravos, livres, e a todos nós, ou seja, todos eles e a nós, foi dado de beber de um único Espírito. Isso é claro, não podemos distorcer a palavra de Deus. Todo crente é batizado no Espírito Santo. Se ele não é batizado no Espírito Santo, ele não é crente. O batismo no Espírito Santo parte. O batismo no Espírito Santo faz parte da porta do reino de Deus. É para o início da vida cristã. E não um passo na frente, não é um segundo passo, não é uma segunda experiência com Cristo. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia não ensina a gente isso. Efésios 1, 13 e 14 diz lá: em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele crido, ou seja, no momento em que cremos em Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, fomos selados até o dia da redenção. Esse selo nunca mais será retirado de nós. É a Bíblia que nos garante isso, até o dia da redenção.
Então, para que serve um selo? Ora, se você tem uma paixão, né? Sua namorada mora no Japão e você está no Brasil, e você então escreve uma linda carta de amor para ela, e você pega aquela carta e fecha a carta, laca a carta e põe no correio, ela vai para o Japão? Ela não irá no correio. Enquanto o quê? Não acontecer uma coisa importante. Né? Então, que ela seja selada. O selo é a garantia de que a carta chegará ao seu destino. O batismo no Espírito Santo é a garantia que chegaremos ao porto seguro até o dia da redenção. Então, sem selo, a carta não vai. Sem o Espírito Santo, ninguém nasceu de novo, ninguém chega no nosso porto seguro, na eternidade, no paraíso, e ninguém verá Deus face a face. Diante de tudo que ouvimos, o que você diz? Essa é a questão que você precisa responder entre você e Deus. Você já entrou pela porta do reino? Ou seja, você já se arrependeu de sua independência de Deus? Você já foi devidamente batizado nas águas? Você já foi batizado no Espírito Santo? Alguma dessas coisas aqui faltam na sua experiência de vida? Qualquer uma delas que faltar, algo muito importante está faltando para você passar pela porta do reino. Você precisa se arrepender dos seus pecados, do seu velho estilo de vida, da sua independência de Deus. Você precisa responder com um sim, se batizando nas águas. E você precisa ser batizado no Espírito Santo. Só assim você entrará pela porta do reino. O que lhe falta? Algum então dessas coisas? Resolva isso com o Senhor. E eu quero muito e oro para que você receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque em nenhum outro nome há dado, nem acima do céu e nem embaixo da terra, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse: Eu sou um dos caminhos. Ele não disse: Eu sou uma alternativa. Ele não disse: Eu sou uma opção. O artigo aqui, eu sou o. O artigo o é definido, singular. Jesus foi radical. Creia em Jesus. Deus te abençoe.